il construisait ce que pourrait être mon campus idéal. Porque ele falava, na verdade, do que poderia ser o meu campus ideal. Donc je ne vais pas commencer maintenant, Eu não vou começar com isso l'exposer. agora a me desculpar. mais j'ai reconnu certains traits de mon campus idéal dans celui de Eu Naumar. reconheci alguns trechos do meu campus ideal no campus de Naumar. Il peut y avoir quelques différences, Pode existirem algumas diferenças. mais ce qui est important, c'est la dynamique d'un Mas changement. o que é importante é a dinâmica da mudança. Par exemple, sur la durée de l'année universitaire. Por exemplo, sobre a duração do ano universitário. En 1982, Em 1982, il y a 30 ans, há 30 anos, j'ai écrit un texte eu escrevi um texto où je disais que, selon moi, une année universitaire onde eu dizia que, segundo eu, um ano universitário doit être répartie sur toute l'année devia ser civile. repartido ao longo do ano civil. En France, c'était, mais c'est encore aujourd'hui, malgré quelques petites modifications, Na França era e continua sendo, apesar de algumas pequenas mudanças, 6 à 7 mois utiles. são 6 ou 7 meses úteis. On appelle ça des semestres, comme Ouais. ici, comme vous. A gente chama também isso de semestre, como vocês. Ce sont au mieux des gros trimestres. A gente pode falar de trimestres gordos, grandes, Ou des trimestres. ou de trimestre. Donc en effet, on connaît le modèle aux États-Unis, on l'a fréquenté, on est allé aux États-Unis. Il y a en effet 3 trimestres, 3 terms. A gente conhece nos Estados Unidos o sistema, né, de 3 trimestres. Et je disais il y a 2 jours dans la conférence le matin, avant le colloque sur l'école de Chicago, Eu dizia há 2 dias atrás, antes do início do colóquio, na conferência sobre a escola de Chicago, que dès l'ouverture en 1892 et pour la première fois aux États-Unis, que desde a abertura em 1982 nos Estados Unidos, immédiatement, il y a eu un 4e trimestre prévu. Sim, quando foi aberta a Universidade de Chicago, foi inaugurada essa ideia, né, do 4º trimestre. De telle sorte qu'il puisse y avoir d'autres publics, De tal forma que a universidade pudesse receber outros públicos. Bon, il y a beaucoup de possibilités à partir du moment où la structure institutionnelle est différente. Se abrem muitas possibilidades na medida em que a estrutura institucional se modifica. Donc en 2020 ou en 2015, il faut commencer avec 3 trimestres à Porto Seguro. Em 2015 e 2020, vamos começar com 3 trimestres em Porto Seguro. Et ça va avoir un tel succès qu'en 2025, il faudra faire un 4e Então isso vai trimestre. ter um sucesso tão grande que em 2025 vai ser inaugurado o 4º trimestre. J'ai un point d'inquiétude toujours sur les antennes universitaires, ce que tu as appelé les colegios. Eu tenho um ponto de questionamento sobre as antenas universitárias, o que você está chamando na França é isso mesmo, chama antenas, né? São postos da universidade, né? Espaços. Depuis une trentaine d'années, en France, on a eu beaucoup d'antennes universitaires. Depois de um certo tempo, a gente tem muitas antenas universitárias na França. Et on a rencontré 2 problèmes principaux, A gente encontrou 2 problemas principais, recorrentes. Le premier, c'est la qualité des enseignants. O primeiro é a qualidade dos professores. Il faut que dans les collèges, dans les antennes, la la qualité de l'enseignant et de l'enseignement soit égale. É preciso que nos colégios a qualidade do ensino e dos professores seja igual. Deuxièmement, Segundo, il faut pouvoir aussi avoir dans ces antennes les outils bibliographiques de base. é preciso que nessas antenas, nesses colégios, a gente tenha as ferramentas bibliográficas de base. Troisièmement, Em terceiro lugar, dans ces antennes sont souvent dans des villes, des petites villes ou des villes moyennes. essas antenas vão estar instaladas em pequenas cidades médias.
où le terreau culturel, l'environnement culturel est faible. Onde o terreno cultural, o ambiente cultural é fraco. Donc, ce n'est pas toujours très stimulant pour l'esprit. Isso não é muito estimulante sempre para o espírito. Alors, les deux premiers problèmes avec les nouvelles technologies Os dois primeiros problemas com as novas tecnologias de hoje peuvent être résolus assez facilement. A gente pode ser resolvido facilmente. Il existe déjà dans le monde entier des formes hybrides d'enseignement. Isso existe no mundo inteiro já formas híbridas de ensino. Donc c'est très facile. Isso é muito fácil. Sur la culture locale dans les municipalités Sobre a cultura local nas pequenas cidades, je crois qu'il faut construire un réseau avec les municipalités pour qu'ils fassent un effort. É preciso constituir uma rede com as municipalidades para que eles façam um esforço. Qu'il puisse y avoir en effet une vie culturelle des étudiants. Que possa dar finalmente uma vida cultural aos estudantes. Et sur l'idée de faire une sortie après 2 ans d'université. E sobre a ideia de fazer uma saída depois de 2 anos na universidade. Je pense que c'est une très bonne idée. Eu penso que é uma excelente ideia. Il ne faut pas considérer le premier diplôme universitaire doit commencer à Bac plus 4. A gente não pode pensar que um diploma universitário deva começar a partir de 4 anos pós-ensino médio. Si les instituts universitaires de technologie en France Se os institutos universitários de tecnologia na França ont eu un si grand succès, tiveram um sucesso tão grande, dès leur création en 1966, desde sua il y a 46 ans, criação em 46 anos atrás, c'est parce que justement ce sont des instituts universitaires de proximité. Eles são justamente institutos universitários de proximidade. Et parce que ce sont des études courtes. E porque são estudos curtos. Et les enfants des classes moyennes ou moyennes inférieures, os filhos das classes médias ou médias inferiores, qu'on connaît aussi au Brésil, que a gente conhece também no Brasil, ont besoin de sorties à Bac plus 2. Tem necessidade de uma formação que seja apenas 2 anos depois do ensino médio. Les étudiants et leurs familles osent tenter d'aller à l'université s'ils savent qu'ils peuvent avoir un vrai diplôme après 2 ans. As famílias e os filhos dessas famílias vão para a universidade se eles sabem que eles vão poder ter, em curto prazo, um verdadeiro diploma. Voilà, j'arrête là, mais Ele para aqui. Merci beaucoup. Muito obrigada. Saïd, tu veux parler? Ah, não, c'est Ilisson. Desculpe, Ilisson. Eu vou traduzir Ilisson, viu, gente? Já estou aqui na aposta. Em português. Bem, na verdade, a primeira pergunta. Primeiro, o projeto me é bastante familiar, não sei porquê, mas me é, né? Por conta do VI. A primeira é em relação à ação afirmativa, né? Como é que vai funcionar? Porque creio que no momento inicial, nos CUNES, não sei se seja necessário políticas de ação afirmativa, sobretudo para permanência, mas depois, quando o estudante começar a caminhar para outros postos e, sobretudo, em relação aos cursos de prestígio, né? Ditos de prestígio dentro do processo. E a outra em relação à divulgação, que penso que é preciso haver uma divulgação nesses polos, sobretudo nas escolas públicas, para que esses meninos de origem popular comecem a compreender o projeto e a importância do projeto, o quão de potencialidades esse projeto tem, se já começa esse processo de divulgação, né, porque já tem um garoto propaganda para, inclusive, ajudar nesse processo. Você quer falar, então? Tu as une question? J'étais également très intéressé par cet exposé sur la pluridisciplinarité ou interdisciplinarité. Fiquei muito interessado nessa exposição sobre a questão de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. S'il vous plaît, un peu plus. La question
la plus sensible peut-être et la plus délicate, A questão que eu vejo como mais sensível, mais delicada, c'est la question de sens dans l'apprentissage. é a questão do sentido em relação à aprendizagem. C'est-à-dire, quelle pédagogie permet aux étudiants de construire Então, que pedagogia vai permitir, vai facilitar